Já? Boa noite a todos. Meu nome é Fábio Campos. Eu falo em nome do curso de Medicina Veterinária do Polo da FAUNI-BTA Castanhal. E nós vamos abordar o tema sobre as doenças reprodutivas dos animais de produção e vamos falar sobre a brucelose. Na realidade, é o controle da brucelose no estado do Pará, com ênfase no PNCEBT, né, que é o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose. Boa noite, meu nome é Kleber, colega graduando aí do curso de Medicina Veterinária, quarto semestre da FAUNI-BTA. Sou de Castanhal. Boa noite, meu nome é Gisele Martins, eu sou aluna do quarto semestre de Medicina Veterinária do Polo de Castanhal, da UniBTA. Thiago Barra, sou de Castanhal e sou aluno do quarto semestre de Medicina Veterinária da Faculdade Leite UniBTA. Pode começar, doutora. Boa noite a todos. Eu me chamo Cleane Pessoa, sou médica veterinária, formada pela UFRA, última turma da FICAP, no ano de 2000, e mestre em ciência animal no ano de 2003 pela UFPA. Atuo na defesa agropecuária, atualmente como cargo de fiscal estadual agropecuário, com a função de médica veterinária e fiscal na ADEPARÁ, Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, que é o órgão de serviço oficial, né, do Estado do Pará. E trabalho na unidade local de Castanhal, desde junho de 2015. Agora nós vamos começar com as perguntas sobre o tema, certo? Eu vou fazer a primeira pergunta. Vamos lá. Quais são os fatores limitantes para a erradicação da brucelose no estado do Pará? Bom, os fatores limitantes hoje, né, para o programa, nós estamos na fase de controle, ainda tem um longo caminho até chegar à fase de erradicação, e um dos problemas limitantes é a qualidade da vacinação, né? O produtor, ele tem até vacinado, porém, a qualidade dessa vacina ainda não é uma qualidade que a gente deseja, tá? Além da questão do trânsito, né, ingresso nas propriedades de animais sem atestado. Doutora, quem são os principais responsáveis na estratégia de controle do Programa Nacional de Controle de Erradicação à Brucelose e da Tuberculose Animal? Gisele, o programa, a estratégia dele se resume em duas medidas sanitárias, as voluntárias e as medidas compulsórias. A compulsória é a vacinação dos animais, né? E a ADEPARÁ, ela atua na questão da fiscalização, né? Dentro da mesma linha. Nas fiscalizações em propriedades rurais, quais são os indicativos de que está ocorrendo falhas no controle da brucelose na propriedade? Quando a gente entra na propriedade, já vai com uma conversa com o produtor, né? Faz um levantamento, uma busca de informação de como ele fez essa vacina, como foi que ele armazenou, como foi que ele fez o descarte dos materiais utilizados, quem fez essa vacina, como fez essa vacina, tá? Depois da conversa, a gente geralmente já agenda essa visita, pede para o produtor prender os animais na faixa etária de 3 a 8 meses, e também animais acima de 1 ano, fêmeas, né? E a gente vai fazer a inspeção desses animais. O que a gente identifica? Principalmente a ausência do ferro. Os galos estão aí na qualidade da vacinação. Principalmente a ausência do ferro, né, que a gente verifica, ou a despadronização do ferro, né, que só relembrando a questão da marcação dos animais, que ela é obrigatória. Fêmeas vacinadas na idade de 3 a 8 meses precisam estar ferradas do lado esquerdo da cara com o último... Tá ok. Doutora, quais são os passos para um status de propriedade certificada?
Bom, os passos para propriedade, para certificação de propriedade, né? Como eu falei para vocês, essa é uma medida voluntária, precisa que o produtor faça a adesão voluntária e formalize a ADEPARÁ, faça um requerimento solicitando a certificação de propriedade livre, ou de brucelose ou de tuberculose. Vamos falar especificamente da questão da certificação para a brucelose. O produtor ele precisa cumprir as medidas de controle, né, dentro do que está disposto na legislação, seguindo a IN 10 de 2017 do Ministério da Agricultura. Ele precisa ter um RT, que é o médico veterinário. Ele precisa ter um sistema de identificação individual ou próprio dos animais que seja autorizado pelo Ministério da Agricultura. Ele vai fazer o custeio dessa atividade de controle, tá? Precisa estar com as bezerras todas vacinadas, as bezerras de 3 a 8 meses, e testes de todo o rebanho. São 2 testes, né? As fêmeas vacinadas a partir de 24 meses, as vacinadas com a B19. As fêmeas não vacinadas, quando ele toma a decisão também de vacinar com a RB51, que é uma abertura que a legislação dá para ele também, ele pode vacinar tanto com a B19 como com a RB51. Então, se ele optou por vacinar com a RB51, ele vai fazer o teste dessas fêmeas a partir de 8 meses e machos a partir de 8 meses. Então, todo o rebanho precisa... Doutora, eu sou um pecuarista iniciante, tá? E gostaria de saber quais as orientações básicas que a ADEPARÁ pode me orientar. Qual é o suporte que eu vou receber? Em animais, ele precisa ter um cadastro, dar conhecimento da legislação sanitária, isso na formal, ele indo no escritório, né? Apresenta para ele a lei de defesa, quais são as obrigações dele quanto produtor e detentor de animais, de acordo com cada programa. Né? Hoje, a ADEPARÁ ela executa vários programas. Tá? Vamos falar especificamente a questão de bovinos. A gente fala para ele da obrigatoriedade da vacinação da febre aftosa, da brucelose, agora da raiva, e os períodos de vacinação, os períodos de comprovação, a questão principalmente da notificação da doença, a ADEPARÁ imediatamente, né, se ele identificar animais com sintomas, e passa as orientações a partir daquele momento, ele já não pode dizer que ele é desconhecedor da legislação. A gente já dá essas informações acerca do que são as obrigações sanitárias dele. Após o pré-cadastro, a gente agenda uma vistoria para rever se realmente aquela propriedade existe, né, se ela tem exploração pecuária, se ele tem animais, faz a vistoria e faz o georreferenciamento. E lá, a gente, se tiver funcionários, a gente também já conversa com eles, já faz todo o trabalho de orientação técnica e educação sanitária de acordo com a espécie pecuária que ele está criando naquela propriedade. Ok. Doutora, em relação à venda de animais para exportação, no caso essas fêmeas vivas, qual o procedimento para o trânsito desses animais contra a brucelose? Bom, qual o procedimento? Depende do país importador, tá? Alguns países, eles exigem os testes negativos, outros países não. Por exemplo, o Iraque, ele exige exames, testagem desses animais. Já o Líbano, ele não exige. Então, vai depender do protocolo, né? O que para os países que exige, né, que tem lá na CZI, que são as normas para exportação, é feito o teste de confirmatório, que é a fixação do complemento. É a única diferença, tá? Dos outros, não pode ser o teste de triagem, teste de rebanho, tem que ser um teste confirmatório. E vai depender das normas, né, que cada país importador... Os animais comprovados por exame como positivos para a brucelose podem ser consumidos sua carne e leite? O animal, quando faz o teste, que dá reagente positivo, imediatamente ele tem que ser isolado da propriedade e ser retirado da produção de leite. Tá?
Para abate, sim. O animal positivo ele pode ser tanto ele pode ser eutanasiado na propriedade, e a IN17 ela também já possibilita o abate sanitário no frigorífico oficial, com serviço de inspeção oficial, ou municipal, ou estadual, ou federal. Tá? Então, essa carne ela já pode ser aproveitada, cumprindo alguns requisitos, né? Precisa estar definido na GTA que o animal é positivo para a brucelose, tem que avisar o frigorífico com 12 horas de antecedência. O animal ele é abatido por último na linha de abate por profissionais usando o EPI, equipamento de proteção individual. O pessoal tem que saber que está trabalhando com animal positivo para a brucelose. Se os animais, esses animais positivos não apresentarem nenhuma lesão ou local ou extensa, se apresentar lesão, ele já automaticamente ele já vai ser condenado. Se for apresentar lesões extensas, né, e apresentar caquexia, então ele já vai ser condenado. Porém, que é a maioria dos casos. Ok. Qual o esquema vacinal adotado no estado? O estado do Pará, ele usa a estratégia de vacinação de bezerras de 3 a 8 meses, com uma dose única da vacina B19, da cepa B19, da Brucella abortus, fêmeas, apenas fêmeas, tá? De 3 a 8 meses. Fêmeas acima de 8 meses não podem ser vacinadas com essa vacina, e os machos também não podem ser vacinados com nenhuma outra vacina. Fica facultado o uso da RB51, que é um outro tipo de vacina, no uso da vacina B19, para fêmeas de 3 a 8 meses. E aí, vacina, tem que marcar os animais, né, conforme preconiza a legislação. Doutora, as ações educativas, os treinamentos, as palestras, elas irão continuar no município de Castanhal? E essas atividades demonstram, assim, que tem alguma mudança na perspectiva do controle da brucelose em Castanhal e no estado do Pará? Sim, durante o ano de 2021, apesar dos pesares, que ainda foi um ano muito difícil para a gente ainda conseguiu incrementar algumas ações dentro do programa. Entre elas, atividades de agulha oficial, o serviço oficial indo fazer a vacinação dentro das propriedades, principalmente as propriedades de risco, certo? E as ações de educação sanitária e orientação técnica. Eu posso dizer para vocês que isso a gente já está colhendo frutos. Nós fechamos o relatório de brucelose, de vacinação, no semestre passado, e nós não alcançamos a cobertura de 80%, que dentro do estágio que nós estamos do programa, é o mínimo que nós podemos alcançar, até 80% ou acima de 80%. Então, nós ficamos em torno de 78%, por aí. E eu fechei o relatório ontem, já identifiquei que nós ficamos apenas com 18 propriedades inadimplentes. Então, para a gente, isso é um salto impressionante. 308 cabeças de animais vacináveis, né, nessa fase de 3 a 8 meses, e 18 propriedades que a gente vai precisar fazer busca. Sendo que no primeiro semestre de 2021, esse é o relatório do segundo semestre de 2021, nós fechamos com uma lista de mais de 50 produtores inadimplentes. Então, isso demonstra a importância dessas ações. Consiga voltar, né, fazer as palestras, por conta dessa questão do Covid, então ficou muito limitado, a gente não pode, né, reunir muitas pessoas, mas essa ideia da live, ela é muito salutar, né, e acredito que a gente vai organizar algumas com esse tema, né, a equipe está me ajudando até a fazer um exercício em cima disso, porque ainda era uma limitação que eu tinha, então já estou até me sentindo à vontade de falar em live. Né? Legal. Então, vamos ver, né, se a gente consegue inserir, porque a gente consegue alcançar um público bastante homogêneo, né? Voltado ou para produtor ou para estudantes, e todos têm um papel importante dentro do programa. Doutora, uma não sei se eu respondi a tua pergunta, será isso? Respondeu sim. Inclusive, até a outra pergunta também, que era sobre o panorama e a realidade da brucelose em Castanhal, já ficou junto na primeira resposta. Mas tá bom. A
Doutora, então era isso, as perguntas se encerraram. E aí eu gostaria, em nome do grupo, agradecer a sua participação, a paciência, né, com todos pelo primeiro vídeo. E muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Eu que agradeço, né, com relação a esse trabalho. Foi um tema muito importante que você... Foi um tema muito importante que vocês escolheram. A brucelose realmente é um problema que ele é bastante negligenciado, né? Não só no estado do Pará, mas no Brasil, né? Em alguns estados ainda. Então, mais uma vez, eu me coloco à disposição do grupo, de todos, e se vocês precisarem, eu vou estar lá na Depará à disposição, tá? Sempre estou por aqui, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de trazer novamente, né, um pouco de informação sobre o programa.